Olá, voltamos para continuar a nossa aula. E temos um tema, ainda dentro dessa concepção de competências punitivas negativas, segundo um critério de classificação do Dimitri de Moles, nós encontramos um tema da maior relevância. O tema das provas obtidas por meios ilícitos. Uma vedação constitucional, uma proibição, contida no inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal, que trata das provas, da vedação, das provas obtidas por meios ilícitos. Os sistemas probatórios modernos são fundados nessas regras de exclusão. Por exemplo, meios ilícitos são proibidos para produzir provas. A prova produzida por meios ilícitos é uma prova proibida, que não vale em juízo. Isso é um princípio, eu diria, absoluto? Ou tem alguma exceção? Vamos examinar isso mais na frente, para responder essa questão. A questão é a seguinte: meios proibidos não são apenas meios proibidos assim, evidentes, como a tortura. Uma prova obtida mediante tortura não vale nada. E a tortura funciona muito frequentemente na origem da prova criminal, isso é, nos inquéritos policiais. Evidentemente, não em todos os inquéritos, é numa minoria de inquéritos, mas onde funciona, ele produz um estrago extraordinário. A imensa maioria dos delegados de polícia brasileiros são delegados muito cumpridores da lei, sabe, comprometidos com as liberdades democráticas e que impedem violências no âmbito da sua delegacia. Mas existem delegacias que não funcionam assim. Então, não apenas meios, evidentemente, ilegais e criminosos, como a tortura, mas também são meios ilícitos aqueles que estão em contrariedade com determinações constitucionais ou legais. Se a Constituição ou a lei processual determina uma forma específica da prova, se for produzida diferente, ela é evidentemente ilegal. Por exemplo, uma perícia assinada apenas por um perito. Exemplo que me ocorre. Mas, enfim, não apenas no caso de tortura, para ter uma confissão, mas de contrariedade a determinações constitucionais ou legais. O objetivo aqui é exatamente a proteção dos direitos do acusado, especialmente no inquérito policial, que é uma fonte de provas que estão normalmente que ocorre sem controle judicial ou com pouco controle judicial. É um controle administrativo do delegado de polícia, da autoridade competente para o inquérito, que dirige o inquérito, que produz o inquérito. Mas é verdade que não estão sob direto controle judicial, sob um muito reduzido controle judicial. E, como falamos, as delegacias são um espaço de violência endêmica, muito frequente na produção na produção de provas, digamos, obtidas por meios ilícitos. Coação, ameaças, cansaço, tortura. Enfim, todas as formas de agressão a direitos protegidos pela Constituição. Tão importante é isto, que se criou, enfim, no nível internacional, uma teoria sobre os frutos da árvore envenenada. Quer dizer, que estende as consequências da prova proibida. Ou seja, todos os derivados dessa prova proibida são viciados e, portanto, inválidos. Essa é a teoria dos frutos da árvore envenenada, que exclui a exclusão das
das provas derivadas, das provas viciadas, porque, evidentemente, se tem essa base, são igualmente inválidas. Vamos esclarecer essa questão usando algumas hipóteses aqui. A primeira hipótese interessante. O juiz tem uma prova verdadeira. A prova é verdadeira. Ela dá conta do real. Não foi obtida por meios ilícitos. Obtida por meios ilícitos. Como é que o juiz se comporta diante disso? Essa é uma questão. A prova é verdadeira. Ela corresponde à realidade, ela dá conta da realidade, mas foi obtida por meios ilícitos. Portanto, ele está em contradição com a Constituição, primeira coisa. Está em contradição com a Constituição. E também em contradição com a própria, e claro, com a legislação, em contradição com a consciência do juiz, que sabe que a prova foi dizer, não, a prova é verdadeira, mas é ilícita. Como decidir aqui? Evidentemente, se a prova é ilícita, não importa que ela seja verdadeira, ela não vale para condenar. Ela não vale para condenação. Ela tem que ser excluída, tem que ser jogada na caixa de lixo. Nós vamos considerar o seguinte: a prova é ilícita, ou a prova foi obtida por meios ilícitos, mas é em favor do acusado. É em favor do acusado, portanto, ela absolve, não condena. A prova é ilícita, mas é em favor do acusado. Digamos, e ela é verdadeira, mas ela é verdadeira, mas é ilícita, em favor do acusado. E daí como é que fica? Existe um argumento que fala que aqui nós temos uma prova que reforça a presunção de inocência. Aqui nós temos uma prova que reforça a presunção de inocência. Como é que ficamos, então? Mas ocorre, de qualquer forma, uma relativização de um direito fundamental, uma flexibilização de um direito fundamental. Mas será que esse direito fundamental, que é direito fundamental do acusado perante o Estado, pode ser usado contra ele? Como é que podemos criar um direito fundamental do acusado que proíbe a produção de provas ilícitas? Eles têm uma prova ilícita, mas que absolve o acusado e é verdadeira. O Dimitri tem uma posição aqui que eu respeito, mas não concordo. Diz assim que o vício aqui não é de qualidade, é de origem. Mas existe o vício. Só que eu não posso criar aqui. Como é que eu posso condenar uma pessoa sabendo que ela é inocente? Porque existe uma prova de que ela é inocente, mas foi obtida por meios ilícitos, mas era uma prova verdadeira. É uma prova verdadeira. A prova é, mas é em favor do acusado. Eu acho que aqui esse é o limite. Porque um princípio, um direito fundamental, que esse é um direito fundamental, que proíbe a produção de provas obtidas por meios ilícitos, para acusar, para condenar. Mas se é obtida por meios ilícitos, mas é a favor do acusado, aí ela tem que ser admitida. Aliás, o Supremo Tribunal, no caso, enfim, isso aqui é uma coisa importante, né? Por exemplo, quando o ministro Gilmar Mendes utiliza as revelações do The Intercept, que são incontestáveis, ele está usando uma prova que foi produzida, não é uma prova judicial, foi produzida, que em princípio foi produzida por meios, enfim, clandestinos, mas em favor do acusado, e que mostrou a parcialidade do Moro. Bem fez o ministro em admitir essa prova. Porque como é que podia manter a condenação diante da parcialidade? Da óbvia, da evidente parcialidade. Não podia. Então, nós encontramos um limite para as provas obtidas por meios ilícitos que podem valer quando é em favor do acusado. Quando é em favor do acusado. Porque você não pode pensar na possibilidade de condenação, mas tem uma prova verdadeira, embora ilícita, que mostra que
ele tem que ser absolvido e não condenado. Mas vai manter a condenação? Porque a prova foi obtida por meios ilícitos? Uma prova clandestina, por exemplo, clandestinidade? Isso, então, vai condenar um inocente? Não é possível chegar a esse ponto. Não é possível chegar a esse ponto. Temos nos crimes econômicos uma questão também de flexibilização probatória. Esse é um problema seríssimo que os advogados criminais enfrentam todos os dias na justiça criminal. A jurisprudência no sentido de que nos crimes econômicos, crimes financeiros, crimes tributários, que ocorrem no interior das pessoas jurídicas, é difícil a prova do fato. Então, admite-se denúncias genéricas, vagas, para provar no decurso da instrução criminal. Mas como é que fica o princípio do contraditório? A defesa se funda no princípio do contraditório e ela não tem aqui a afirmação de fato específica que ela possa contestar. Vejam essa coisa. E aí, admite-se denúncias inválidas, denúncias genéricas, denúncias, enfim, imprecisas, que não descrevem o fato criminoso. Pois não, era impossível. Se é impossível, então não faça a denúncia. O que não pode denunciar sem ter certeza do fato criminoso, sem a descrição do fato criminoso. Então, nos crimes econômicos, há uma flexibilização probatória. Com base no quê? Com base no eficientismo da condenação. Sabe? Eficientismo que se baseia em condenações conforme indícios indiretos. Indícios indiretos. Ou indícios insuficientes. Aliás, não se pode. Indícios é teoria, mas não há prova nenhuma. Indícios é sobre a autoria. Prova do fato e indícios suficientes de autoria. Mas aqui, indícios indiretos, indícios insuficientes. Um exemplo histórico disso, de condenação com base em indícios indiretos, insuficientes, é a ação penal 470, o famoso mensalão. Aqui José Dirceu foi condenado sem prova nenhuma, e é preciso que mais cedo ou mais tarde, ainda que em homenagem, sabe, o princípio da presunção de inocência e da proibição de provas obtidas por meios ilícitos, e da garantia dos direitos fundamentais, que isso seja revisto. Ele foi condenado com base em indícios indiretos, que não provam nada. Interpreta-se como quer, absolutamente insuficiente. Mas tem. Essas são questões que estão na base dessa grande conquista da civilização, que é a proibição de provas obtidas por meios ilícitos. Né? Uma grande conquista. Né? Mas que tem situações que exigem modulação e reflexão. Por outro lado, dentro das competências punitivas negativas, ainda se encontra a criminalização primária, que é a grande questão. A criminalização primária, que é a criminalização realizada pelo legislador. A criminalização secundária é a criminalização feita pelo Poder Judiciário na aplicação da lei, é o caso concreto. A criminalização primária é a criação da lei penal. A regra. Aqui é a liberdade do legislador para a seleção da conduta e para a determinação da pena. O legislador é livre, evidentemente, é livre, é o poder legislativo, ele é um poder. Ele é um poder, portanto, ele é livre para criar, para a seleção da conduta e para a determinação da pena. Mas existem limites, existem limites, existem limites, existem exceções. Ele não pode criar uma pena retroativa. Então, a questão da retroatividade penal, como é que se coloca? Bom, a retroatividade penal, em matéria de criminalização de conduta, de punição de condutas ou de agravação de conduta, é absolutamente proibido. Portanto, em prejuízo do acusado, é sempre proibida. Isso é um limite para o legislador. Ele não pode fazer uma lei hoje para ter efeitos pretéritos, retroativos. Mas essa lei tem efeitos retroativos se for naquilo que for favorável ao acusado, naquilo que beneficiar o acusado. É como uma lei descriminalizadora, ela descriminaliza ou reduz a gravidade do fato, ou reduz a pena, tudo que cria circunstâncias atenuantes, exclui circunstâncias agravantes, tudo que beneficia é aplicável retroativamente e tem que ser... aí não tem coisa julgada.
Não tem coisa julgada. Contra, em favor do acusado, não tem coisa julgada. Só tem coisa julgada naquilo que é prejudicial ao acusado. É prejudicial ao cidadão. Naquilo que é favorável, se aplica irrestritamente, retroativamente. Mas temos aqui um problema. A hipótese de leis sucessivas no tempo. E temos duas leis sucessivas, e que têm benefícios e prejuízos. Elas têm os benefícios e prejuízos estão nas duas leis. Uma posição garantista diz o seguinte, que no caso de leis sucessivas, nós podemos e devemos fazer uma combinação das determinações favoráveis desta lei e daquela lei, das sanções ou determinações favoráveis da lei atual e da lei anterior, e aplicar as duas. Vamos formar uma terceira lei, não importa. Estamos utilizando o que havia de melhor na lei existente na época do fato, né? E o que há de melhor na lei posterior ao fato que beneficia o réu. Mas o Supremo tem uma posição contrária a isso. O Supremo entendeu que aqui a lei, digamos, é concebida na sua concepção total, na sua ideia total. Tá? Se aplica a lei de maior benignidade para o acusado, mas uma só das leis. Ou a lei anterior, ou a lei atual. Avalia-se as duas leis e vê qual é a que é mais benéfica, e se aplica a essa. Evidentemente, aqui o benefício será bem menor do que aquele que significa a combinação das vantagens das duas leis e exclusão das desvantagens das duas leis. Eu acho que essa posição garantista de combinação das determinações favoráveis das duas leis é melhor. Temos que trabalhar por isso. Mas o STF entende que a lei se aplica uma lei, uma das duas leis, ou a lei anterior ou a lei atual, ou seja, aquela que for de maior benignidade para o acusado. Essa é uma questão, sabe, que está aí em aberto. Uma outra questão que se discute constantemente é a questão da liberdade, da imputabilidade penal. Eu discuto essa questão muito bem. Aliás, esse livro aqui, vou apresentar para vocês. Tá? É o livro que nós vamos ver no nosso curso. Essa é a 10ª edição de 2022, tá? Do meu livro de Direito Penal, parte geral. Né? E toda essa questão está nesse livro. Nós vamos estudar esse livro aqui. Na verdade, aqui aprendendo a teoria da lei penal e teoria da pena. E a leitura do crime, teoria do crime. Nós vamos ver a teoria do crime. Tá? Algumas coisas da lei penal e da teoria da pena estamos vendo nessa aula de hoje. Aí vamos ver a teoria do crime e teoria da pena. Sim, teoria da pena. A teoria da pena. Tá? A lei penal, algumas coisas que estamos... incidentalmente, algumas coisas também, né? Mas essa questão da imputabilidade do menor de 18 anos. Tem questões aqui muito específicas que fogem às propostas legislativas de redução da idade da responsabilidade penal, que desconhecem isso. Primeiro, o Dimitri fala de uma lesão da dignidade penal. Sabe? Que, quando se trata do adolescente, é preciso distinguir entre a sua capacidade cognitiva, que evidentemente já existe aos 16 anos, etc. Mas que, enfim, não se pode expor o adolescente às consequências penais, que isso é completamente inconveniente do ponto de vista social e do ponto de vista pedagógico. Isso é o que ele diz. Mas eu faço uma distinção que se aprofunda e que vem, digamos, das minhas leituras de Freud, de minhas reflexões, e que está presente nesse livro aqui, e que a gente tem discutido, né, e que mostra o seguinte. É preciso distinguir entre a capacidade de, digamos, entre as funções psíquicas definidas como intelectuais, de capacidade de compreensão, que é uma coisa, capacidade de compreensão, que pode... Sabe, essa capacidade de compreensão dos fatos da vida, às vezes, já existe aos 10, 12, 15, tá? Às vezes, até crianças sabem que matar é proibido, que estuprar é proibido, né? Que isso
Mas quando se trata, por exemplo, dessa capacidade intelectual de compreensão, os crimes graves, sim. Um jovem de 16 anos sabe a criminalidade grave do Código Penal, claro. Homicídio, infanticídio, roubo, furto, estupro, né, lesões corporais. Né? Mas quando, mesmo no Código Penal, na maioria dos crimes comuns, crimes contra a administração pública, contra a incolumidade pública, contra a fé pública, já não sabe mais. Não adianta dizer, como dizia o Mirabete, não, o jovem sabe por intuição. Por intuição? O que é isso? Por intuição? As coisas que nós sabemos por informações que obtemos, por aprendizado na vida, através dos sentidos. Aprendizado. Ouvimos o significado das palavras, aprendemos com as lições que ouvimos, com as lições que lemos, porque somos capazes de identificar o significado das palavras, semântico. E, portanto, reproduzimos o mundo, aprendemos. Capacidade, na maioria dos crimes, como já não. E nas leis especiais, tributárias, financeiras, não sabe nada, não é capaz. Mas, por intuição, como é que eu posso saber que, digamos, gestão fraudulenta é crime? Ou gestão temerária é crime? Não é, dois exemplos que me ocorrem. Não é possível saber por intuição. Não é possível. Tá? Você só pode saber pelo conhecimento. Aí, o conhecimento da lei engendra a consciência do injusto. Não é que o sujeito, pela consciência do justo, chega ao conhecimento da lei, não. Aqui, na imensa maioria dos fatos, o sujeito só chega à consciência do injusto, o conhecimento do injusto, que é um elemento da culpabilidade, pelo conhecimento da lei. E aí nem sequer os advogados têm toda essa capacidade de conhecer a extensão dos crimes. Né? Mas, enfim, não fica só nisso. É que a imputabilidade não é só a capacidade de compreensão. É também, isso está no código, a capacidade de determinação conforme essa compreensão. Vejam. É a capacidade de compreensão do caráter criminoso do fato e de determinação de acordo com essa compreensão, conforme essa compreensão. Determinação. O que a lei quer dizer com isso? Determinação conforme a compreensão. Quer dizer que o sujeito, além de conhecer o caráter, tem que ter a capacidade de orientar o seu comportamento, por determinar-se conforme essa compreensão, o que significa controlar os impulsos, controlar os instintos. O que o sujeito tem que controlar aqui para determinar conforme a compreensão? São os instintos. E Freud, no final da sua obra, depois de Além do Princípio do Prazer e de Weg, ele define dois grupos principais de instintos. É o instinto da agressividade, que está na origem dos crimes violentos, e o instinto da sexualidade, está na origem dos crimes sexuais. E são duas áreas muito problemáticas da vida. Tá? Como é que um jovem de 16 anos vai controlar instintos que ele nem sequer conhece? O instinto da sexualidade que está nascendo com toda a potência. Como que ele pode saber? Se ele não lidou com essa em situações de conflito, ainda que ele possa controlar, conhecer o poder do instinto sexual. E a questão da agressividade, quando o jovem atinge força, etc., e aí entram conflitos. Como é que ele pode controlar o instinto de agressividade? O instinto existe, a agressividade é apenas... Só vamos dizer que não existe se nós refutarmos Freud. E a psicanálise, e toda a psicologia. Porque toda a psicologia reconhece, especialmente a psicanálise, que os instintos fundamentais são esses dois grupos de instintos, a agressividade e a sexualidade. E um jovem, a imputabilidade não se restringe ao conhecimento do caráter criminoso do fato, mas se estende necessariamente à determinação conforme esse conhecimento, quer dizer, a compreensão do caráter criminoso e determinação conforme essa compreensão. Isto é, determinação, determinar a conduta, que significa controlar os instintos, controlar os impulsos, porque essas são as forças fundamentais da vida. Se não fossem os instintos, a vida não existiria. A nossa força vem dos instintos. E tudo que aprendemos na civilização é exatamente isso, a desenvolvimento da capacidade de controlar os instintos. E precisamos controlar os instintos. O ego, aí é uma visão, nós vamos trabalhar com Freud sobre isso, né? Nessa tríplice concepção da mente, como o id, quer dizer, das es, diz em alemão, quer dizer, a coisa, o id, né? Onde estão os instintos, se enraizam os instintos, e a força da vida está aqui.
O ego como um desenvolvimento do id no contato com o mundo exterior, através dos sentidos, que forma aí uma capacidade de consciente, uma consciência para, enfim, orientar a realização dos instintos, aprender as conveniências. E o superego, que vem do complexo de Édipo, que é uma instância de controle, essa tríplice divisão da mente. Nós vamos verificar isso depois. Mas eu estou dizendo que, do ponto de vista emocional, um jovem de 16 anos não tem a capacidade de determinação conforme a compreensão, de controle dos instintos, da sexualidade e da agressividade. Não tem. É isto que o legislador precisa saber para pretender reduzir a idade da responsabilidade penal. Eu acho que até, assim como no processo civil, no direito civil, a responsabilidade reduziu de 21 para 18 anos, nós devíamos subir a responsabilidade penal de 18 para 21 anos, porque é uma questão muito séria. Né? E a questão, não, mas então vai ficar impune? Não, tem todo um estatuto da criança e do adolescente que se aplica, né? Com uma seriedade e um rigor, às vezes até maior do que em relação enfim, ao adulto. Então, não há impunidade. Mas essa é uma proposta que fica aqui apenas porque me ocorreu que o direito civil reduziu de 21 para 18, e eu já estou propondo ao contrário, que é questão tão importante que devíamos subir de 18 para 21, mas, enfim, é uma questão colocada aqui apenas assim, ilustrativamente, não é uma proposta minha, não. Eu acho que a responsabilidade penal aos 18 anos está ótima, né? Mas reduzir é impensável, pelas razões que acabamos de apresentar. Depois a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, isso é um contrassenso. Né? Também não admite isso. Eu escrevi vários artigos, né? Tem um artigo no meu livro, no final, é o último capítulo, fala da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu sou absolutamente contra. Porque está em contradição com o conceito de crime, com a teoria do crime, o conceito de crime. Porque você não consegue pensar uma ação. A ação é um produto digamos, da intervenção do homem no mundo, mas do homem. Quer dizer, só o homem é capaz de ação. Por outro lado, só o homem que é capaz de culpabilidade, porque como é que você pode pensar na imputabilidade de uma pessoa jurídica? Não é possível, né? Imputabilidade, porque é 18 anos de fundação, que absurdo, né? E o que mais? A questão da imputabilidade e o conhecimento do injusto. Como é que a pessoa jurídica vai desenvolver o conhecimento do injusto, que é um dos elementos fundantes da culpabilidade? Como é que vai pensar a questão da exigibilidade de comportamento diverso que está ligado às emoções da pessoa para a pessoa jurídica? É impossível. Então, a ação é inaplicável, o conceito de ação é inaplicável à pessoa jurídica, ela só pode agir através dos seus órgãos, que são as pessoas. Né? A culpabilidade é inaplicável à pessoa jurídica. Logo, o conceito de a responsabilidade penal da pessoa jurídica é incompatível com o conceito de crime. Porque o conceito de crime foi desenvolvido de acordo com a psicologia individual, de dolo e de culpa, de imprudência, né? Negligência, imperícia. Dolo e imprudência. Eu hoje não trabalho mais com o conceito de culpa. É um conceito impensável. Nós vamos ver quando estudarmos isso, o fato culposo. Mas, enfim, os crimes dolosos e imprudentes. Né? Isso é baseado na psicologia individual. O próprio Dmitry também contesta isso, ele diz que a responsabilidade da pessoa jurídica é um curioso, entre aspas, do direito penal constitucional. O Supremo Tribunal Federal desenvolveu aqui, em jurisprudência, eu até participei, mas não fiz a sustentação, porque foi um outro advogado de Brasília que fez. Enfim, foi uma situação que foi decidida assim. E o Supremo tem uma teoria da responsabilidade acoplada, isso é da pessoa física, uma pessoa jurídica, evidentemente é isso que diz a lei, só que a jurisprudência do Supremo é confusa nessa matéria, é muito confusa, não está fundamentada. Aqui a ministra Rosa Weber, que me perdoe, mas ela não fundamentou isso direito, ela não entendeu direito isso. Eu digo o seguinte, a lei diz o seguinte, pode ser aplicada a pessoas jurídicas infrações cometidas por decisão do representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado por decisão, infração cometida por decisão de representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado da pessoa jurídica, e ainda tem que ser no interesse ou benefício da sociedade. Mas tem que ter, a pessoa não pode ser punida, a pessoa jurídica, se não se punir também a pessoa física ou as pessoas físicas do órgão colegiado. Como que o órgão já decide coletivamente? Essa é uma questão. Como é que vai estabelecer aqui a decisão? A decisão
institucional, pois é uma bobagem, é uma criação, não é possível. Eu sou completamente contra, eu acho que a jurisprudência do Supremo está confusa, é preciso esclarecer isso melhor. Qualquer hora vou escrever um artigo mais específico, examinando essa jurisprudência do Supremo, mostrando que, enfim, o Supremo precisa corrigir isso. Precisa corrigir isso. Mas, enfim, tem outras decorrências aqui que não vamos entrar nela, por enquanto. Não. Mas esta é a posição. Depois, o que nós temos aqui é a questão, digamos, do direito penal. Né? Voltamos à questão do controle da constitucionalidade penal, da liberdade do legislador na criminalização enfim, de determinadas condutas e da determinação da pena, na criminalização de comportamentos e na determinação das penas aplicáveis. Tá? Porque o direito penal representa, evidentemente, direito penal significa que há uma invasão, o direito penal afeta, ele lesiona direitos fundamentais do indivíduo. Imagina, liberdade não é um direito fundamental? Claro que é um direito fundamental. Tá? Ele lesiona o direito fundamental, tá? do cidadão. Mas tem uma justificação para isso. Só pode fazer se justificar. Quer dizer, aí você tem que justificar essa intervenção do direito penal no âmbito da liberdade do indivíduo, que suprime a liberdade, pelo direito à segurança da coletividade, dos outros indivíduos, e, sobretudo, pelo princípio da proporcionalidade. Aqui tem algo que nós vamos ver. A proporcionalidade da intervenção. Esse direito à segurança tem que ser... Essa intervenção penal tem que ser proporcional. Como entender essa proporcionalidade? Hoje se sabe, isso, que os custos sociais da criminalização são gravíssimos, né? E que os efeitos mais graves da criminalização se abatem sobre os segmentos sociais inferiores, sabe, digamos, inferiorizados no sistema de classes do capitalismo. Isso quem trabalha muito bem é o Juan Bustos Ramírez, o Klaus Ginter, o Alessandro Barata, e o de Moures trabalha essas questões. Ele mostra, fala do individualismo da culpabilidade no direito penal moderno. É uma individualização. Tá? Os contextos sociais, isso é uma questão filosófica, sociológica, aliás, política e econômica também, que nós vamos ver no curso de criminologia, não vamos aprofundar, apenas enunciar. O individualismo da culpabilidade, quer dizer, contextos sociais do pertencimento de classe que determinam a biografia individual de cada pessoa e determinam os valores que cada um admite, esses não entram em consideração na biografia individual, dos valores do comportamento, embora sejam determinantes do comportamento do sujeito. Os sistemas penais, e essa é uma coisa muito clara também para o Dimitri, né? Estão baseados na responsabilidade penal individual. E não, infelizmente ainda, mas no futuro vai ter que admitir isso, né? Na medida em que você tem um conhecimento capaz de compreender a importância desses fatores, exclui fatores sociais na determinação da responsabilidade penal. O direito penal exclui, quer dizer, claro, pode admitir com circunstância atenuante, com isso e aquilo, com redução da pena, na consideração aí na fixação, na aplicação da pena, o juiz deve compensar essas coisas, né? Mas, em princípio, os fatores sociais são excluídos da determinação da responsabilidade penal, Bom, eu disse que nós íamos falar sobre a proporcionalidade, e vamos. Temos coisas importantes para dizer aqui. A coisa mais importante. O princípio da proporcionalidade ainda está nas competências punitivas negativas. Tem sido muito mal interpretado no Brasil. Tem sido interpretado de uma forma lesiva de direitos fundamentais. Por quê? Porque o que o princípio da proporcionalidade proíbe é o excesso, é o chamado Übermaßverbot. Übermaßverbot significa proibição de excesso. Übermaß é sobre medida. Tá? Assim, além da medida. Übermaß, além da medida excessiva. E Verbot é proibição. Tá? Ele proíbe o excesso. Ele tem essa dimensão específica de Übermaßverbot, de proibição do excesso. Mas não tem, como se afirma aqui, já vamos ver por quê, o chamado Untermaßverbot, a chamada proibição de insuficiência. O grande defensor disso é meu amigo Lenin Streck, mas ele está completamente errado nisso. Me perdoe, está errado.
Isso não é um princípio, digamos que você, na metade dele, se compreende em favor do Estado. São princípios constitucionais de garantias constitucionais que não funcionam em favor do Estado, é em favor do indivíduo. Todos os princípios constitucionais são definidos para proteger o indivíduo diante do Estado. Não pode, um direito fundamental do Estado contra o indivíduo, não é possível isso. Mas nós vamos ver tecnicamente por que é impossível aqui o unter mass verbot, como pretende o Lênio Streck. Por que é impossível? Vamos primeiro examinar a proporcionalidade com a proibição de excesso, o Ibermaß Verbot. Aqui eu me baseio, evidentemente, como todo mundo, na teoria produzida pelo Robert Alexy, que ele fala da proibição do excesso, que tem aqui duas dimensões, a dimensão de realidade e do direito, isso é de otimização. Essa proibição de excesso tem uma dimensão de otimização da realidade e de otimização do direito. Como que se entende isso? Otimização da realidade e otimização do direito. No âmbito da realidade, tem duas perguntas que devemos fazer para considerar o princípio da proporcionalidade. A primeira é o seguinte: quando se trata de criminalizar uma conduta, a pena é um meio adequado para a proteção do bem jurídico? A pena é um meio adequado, digamos, entre outros, para a proteção do bem jurídico? Fazemos uma análise, o legislador faz uma análise e diz, não, a pena, entre outros meios, é um meio adequado para a proteção do bem jurídico. Tem outros meios? Sim, a pena, mas eu tenho que dizer, estou entendendo, que a pena é o meio adequado para a proteção do bem jurídico. Do bem jurídico protegido pela criminalização. Mas não basta essa resposta. O princípio dessa otimização da realidade envolve o princípio da adequação. A pena é o meio adequado, é o princípio da adequação e o princípio da necessidade. Tem a dimensão da adequação, a dimensão da necessidade. A pena, já definida como meio adequado, é também um meio necessário para a proteção do bem jurídico? Essa é a grande questão. Quando trabalhamos o princípio da proporcionalidade, trabalhamos assim, no âmbito da otimização da realidade, pensamos na adequação nos critérios, né? Da adequação e da necessidade. O princípio da adequação e da necessidade. Então, primeira questão, é uma pergunta. A pena é um meio adequado para a proteção do bem jurídico? O legislador diz, Tem outro, mas ela é adequado. Aí a segunda pergunta, a pena, definida como meio adequado, é um meio necessário para a proteção do bem jurídico? Aí é outra coisa. Necessário, você tem que recorrer à pena? É uma necessidade? É uma resposta difícil. É somente quando, nesse segundo momento do princípio da necessidade, a resposta é positiva, que o legislador pode criminalizar. A pena, além de um meio adequado, é um meio necessário para a proteção do bem jurídico. E aí, mas não resolvemos todos os problemas, aí vamos na questão digamos, do direito, a otimização. Aí, o princípio da proporcionalidade propõe a otimização da realidade, sob a forma de adequação e de necessidade, e otimização do direito. Como é que existe aqui como otimização do direito? Aqui faz-se uma avaliação da proporcionalidade concreta e também abstrata, tá? Com a pergunta, a pena combinada na lei, abstratamente, ou aplicada pelo juiz concretamente, é proporcional à lesão de bens jurídicos? Ou seja, a pena combinada pelo legislador ou aplicada pelo juiz, no caso concreto, é proporcional à lesão de bem jurídico, do ponto de vista abstrato, segundo a lei, e do ponto de vista concreto da aplicação judicial. Se nós achamos que a pena, do ponto de vista abstrato, é desproporcional, então aí nós temos uma lesão do princípio da proporcionalidade. Se nós achamos que a pena, do ponto de vista concreto e da aplicação judicial, é desproporcional à lesão do bem jurídico, aí nós temos também uma lesão do princípio da proporcionalidade. O que o princípio da proporcionalidade aqui no chamado Ibermaß Verbot está proibindo? Está proibindo penas excessivas. Ele está dizendo que penas excessivas não são permitidas porque são desproporcionais. Desproporcionais é o quê? É o desvalor da ação e o desvalor do resultado. Por exemplo, nos crimes hediondos, é óbvio que há uma desproporção aqui, tanto do ponto de vista da combinação quanto do ponto de vista da execução. Na restrição de progressão de regimes, na questão da ampliação da pena para 40 anos, que é outro produto do Moro, né?
40 anos para execução, reunificação da pena, no caso de crime cometido durante a execução. É isso que o princípio da proporcionalidade proíbe. Mas é só isso? Tem mais. O que ele proíbe é isto. O que ele não proíbe é o unter mas verbot. Unter mas verbot, quer dizer, proibição de insuficiência. E aqui eu preciso dizer que o Dimitri traz uma contribuição aqui decisiva para a compreensão dessa questão. Eu sempre fui contra isso, porque eu nunca entendi que um princípio que define um direito fundamental pode ser entendido em favor do Estado, contra o indivíduo. O Estado não precisa de princípio, o Estado tem o poder, ele faz o que quer. Quem precisa de princípios, de garantias fundamentais, é o indivíduo diante do poder do Estado. E esse é um princípio que protege o indivíduo diante do poder do Estado, nessa forma. Agora, aqui é uma inversão, aplicar um princípio em favor do Estado contra o indivíduo. Quer dizer, essa proibição de insuficiência. Unter mas verbot, que não existe. Isso é uma criação aqui da nossa literatura e da nossa jurisprudência. As controvérsias. E aqui eu acho que as pessoas deveriam ler esse livrinho do Dimitri, porque ele coloca umas coisas aqui muito importantes, um grande constitucionalista, exemplo. Eles assim, não existe critério para determinação da insuficiência. O Dimitri, deixa eu estar lá. Não existe critério para determinação da insuficiência. Há apenas generalidades, não fala, não, porque é abuso de poder, é discricionariedade, há inidoneidade da medida. Tem problemas de racionalidade aqui, diz o Dimitri. Né? Primeiro, quais tipos penais são insuficientes? Quem pode dizer? Tipos penais são insuficientes? Eles primam pelo excesso. Tá? Quais tipos penais são insuficientes? Mas tem mais. O direito penal, quando criminaliza uma conduta, tem o objetivo de tutelar determinados bens jurídicos, a tutela, né, de bens jurídicos. E um argumento do Dimitri é o seguinte, que é impossível determinar a proteção efetiva de direitos fundamentais criados pela legislação, a proteção efetiva. Se é impossível determinar a proteção efetiva de direitos fundamentais criadas pela criminalização, tutela penal, por exemplo, então fica a seguinte hipótese, se não é possível conhecer a capacidade penal para tutela de direitos fundamentais, vejam bem, se não é possível conhecer a capacidade penal para tutela de direitos fundamentais, então é impossível medir o grau de insuficiência da criminalização. É impossível medir o grau de insuficiência da criminalização. E que a adoção judicial, aqui, a adoção judicial do princípio da proibição de insuficiência, isto é, do unter mas verbot, da proibição de insuficiência, cria um risco terrível de invasão do processo do juiz no processo legislativo. O juiz invade o processo legislativo. E isso é uma invasão, o risco de invasão do processo legislativo para o juiz, sem controle constitucional fundamentado, baseado exclusivamente no preconceito do aplicador da pena, do aplicador da proibição. E sim, alguém tem dúvida, se eu pegar a nota 91, a página 91, número 140, uma nota número 142 do Dimitri, assim, é impossível a verificação ele conclui pela impossibilidade de verificação da insuficiência penal, do chamado unter mas verbot. Então, como é que nós podemos aplicar isso sem saber o que estamos fazendo? Essa é a questão. Já caminhando para o encerramento da nossa aula, né? A questão tem ainda algumas questões sobre a vedação de relativização penal. Vedação de relativização de garantias penais. Né? Vejam o seguinte. E aqui, esses exemplos são todos trazidos pelo Dimitri. Vocês podem refletir com ele e ler, está todo no livro dele. Eu vou reproduzir aqui. Com outros argumentos, fazendo outros comentários, mas os exemplos são dele.
diz o seguinte: um grupo de terroristas ameaça atentados violentos com mortes e danos patrimoniais enormes. Mas aí um dos membros desse grupo terrorista é preso. Há a prisão de um membro do grupo. E aí a seguinte questão: é possível a tortura policial como método necessário de investigação para informações capazes de evitar os atos terroristas? Temos aqui um grupo de terroristas que ameaça atentados violentos, determinantes que vão terminar mortes e danos. Um membro do grupo terrorista é preso e a questão é possível a tortura policial para obter informações que evitem, enfim, os atentados terroristas? Vamos deixar essa pergunta e vamos continuar com mais questões. Em Frankfurt, houve o sequestro de uma criança. E o autor do sequestro um dos autores foi preso. E sob ameaça de tortura, ele revelou, contou, enfim, confessou a morte da vítima, né? Não houve tortura real, houve uma ameaça de tortura. Ele confessou que a criança, onde estava, e que estava morta, a vítima. Né? Aí temos um processo probatório, quer dizer, baseado numa ameaça de tortura, tá? Que, evidentemente, segundo os princípios que estamos aprendendo, é inválido. Tá? A polícia, na verdade, ameaçou de tortura e, portanto, esse é um tratamento degradante. O tribunal alemão desconsiderou isso tudo e decidiu o seguinte, que era possível o acesso à prova dessa forma ilegal e condenou o sequestrador à prisão perpétua. E a polícia que usou a tortura apenas leves, condenou apenas leves. É coisa, né? E aí o Dmitry conclui que, na verdade, a tortura não seria, então, uma vedação absoluta, quer dizer, é possível aqui, mas acrescenta um conceito da maior significação. A autoridade do Estado não pode realizar crimes para punir criminosos. Se ela tortura, está praticando um crime. E é para punir criminosos ou evitar os atentados? A autoridade do Estado não pode fazer isso. Ou existe esse princípio, ou então ele deixa de existir em todas as situações. Sabe? E é possível, em todas as hipóteses, primeiro, atentados violentos, depois criminalidade organizada, etc., porque desaparece o princípio. Ele começa a ser relativizado e ele desaparece, ele se fragmenta, ele se estiola. Ou ele vale, ou ele não vale. A autoridade do Estado não está autorizada a praticar crimes para punir criminosos. Muito importante isso aqui. Muito importante. Aí, por último, eu tive que falar das competências punitivas positivas, falando das competências negativas, são limitações, né? Porque a Constituição criou deveres de criminalização explícitos, por exemplo, né? A tortura já foi, o racismo, o tráfico entorpecente, o terrorismo, discriminação, violação da ordem constitucional, retenção de horas de salário, até isso, a responsabilidade políticas e propriedade administrativa das autoridades estatais, abuso do poder econômico, questões ambientais, usura, violência e exploração sexual de menores, a responsabilização criminal de notários, até isso, por isso da Constituição. Então, são deveres de criminalização que, na verdade, representam aqui uma crença do Constituinte no potencial da pena para a solução de problemas sociais. Quer dizer, na verdade, toda a legislação penal indica uma crença do legislador, do Constituinte, no potencial da pena para a solução de problemas sociais. Essa é uma questão que o estudo da criminologia vai nos mostrar, vai iluminar uma outra visão dessa problemática. Não dá mais para estudar direito penal, por isso que o nosso curso aqui tem a metade do curso, a primeira parte do curso, digamos, em torno de 180 horas, direito penal, teoria do crime e teoria da pena, e as outras 180 horas é criminologia. O texto que vamos examinar é esse aqui, criminologia, contribuição para a crítica da economia da punição. Né? Um texto que eu publiquei há um ano e pouco,
e que, enfim, é a primeira apresentação sistemática da criminologia na América Latina, é isso aqui. E é um texto de luta, é um texto, enfim, que contém, digamos, a nossa disposição, sabe, de guerra de luta, né, contra esse sistema penal assim, absurdo, no meio do qual nós vivemos aí. Outras críticas vamos fazer lá na frente, que não é já além das que fizemos, mas enfim, e a pena de morte, né? A pena de morte é uma proibição absoluta ou relativa? O cara é absoluta, sim, mas em caso de guerra deixa de ser absoluta, porque aí, em caso de guerra declarada. De absoluto, aqui em matéria de penas, nós temos apenas o seguinte, que as penas perpétuas, trabalhos forçados, tá? Essa questão que a imprensa está ultimamente falando. Né? Não vamos entrar nesses detalhes. Trabalhos forçados, banimento, penas cruéis, e mais a tortura, tratamento desumano e degradante, isso tudo é proibido. Tá? A proibição absoluta. Mas ainda tem certas que a Constituição prevê formas de execução e alguns deveres do Estado aqui, como a determinação de individualização da pena. Por quê? Claro, em relação à pessoa física é possível, né? A personalização conforme, digamos, como personalização da pena, como resposta punitiva do Estado, porque, pelo menos do ponto de vista formal, é para a recuperação do sujeito, né? E a questão dos crimes hediondos aqui, né? Que inicialmente não previam progressão do regime. Depois, estabeleceu o regime inicial fechado. Ambas as situações foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que é possível adequação conforme circunstâncias concretas, e existem dois habeas corpus importantes que definem isso. O habeas corpus do ministro Pertence, do ano de 92, e um habeas corpus do ministro Dias Toffoli, do ano de 2013. Bem, algumas coisinhas ainda da maior significação, porque, nesse caso, se relacionam à legalidade penal. Vamos falar de um direito penal constitucional, de coisas práticas do direito penal constitucional, especialmente aqui a questão da taxatividade penal, o princípio da legalidade. Né? Quer dizer, o formalismo do princípio da legalidade, que é um formalismo indispensável do direito penal. O Dimitri cita um caso, que é o caso Kenney. Isso são casos que eu todos vi nele, não fui procurar, nesse livrinho dele aqui, estão todos aqui. O caso Kenney, há uma medida de busca e apreensão determinada pelo juiz para a autoridade policial. E o policial vai no endereço e verifica que o endereço indicado no mandado está errado. Há um erro material. O mandado contém o endereço da rua tal, número 2144. Mas há um mandado de busca e apreensão que tem que ser cumprido no local de residência ou de trabalho enfim, do buscado aí, enfim, do autor, da pessoa. Ele morava na 2100, não, a residência dele, o local onde ele devia ser encontrado, não era 2144, era o 2124. E o policial cumpriu o mandado no número 2124, quando o mandado mandava cumprir no número 2144. Aí o que o Tribunal de Segundo Grau dos Estados Unidos disse? Ele anulou essa busca e apreensão. Anulou a busca e apreensão porque ela foi baseada no eficientismo penal. O eficientismo penal está presente muito permanentemente nas nossas preocupações com lesões a direitos fundamentais. No eficientismo penal. Porque isso contraria a legalidade penal. Na verdade, o policial usou um meio ilícito para um fim lícito. O fim lícito era a busca e apreensão. Ele não podia realizar a busca e apreensão no número 2144. Mas ele cumpriu no 2124, que é onde a pessoa se encontrava. Né? Ele deveria ter voltado, porque olha, o lugar dele não é esse. Aí saiu um novo mandato com o endereço certo, mas ele cumpriu o mandato. Foi anulado, porque ele usou de um meio ilícito para fins lícitos. Imagine o que seria se os policiais pudessem interpretar os mandados que eles têm que cumprir. Seria da liberdade do cidadão. Aí estamos perdidos. Tem algumas decisões aqui nos tribunais brasileiros que precisam ser citadas e também estão nesse livro do Dimitri.
A questão, decisões sobre presídios superlotados. Já vimos a superlotação penitenciária. Tá? Mas um juiz de Contagem, de Minas Gerais, determinou a soltura de presos num presídio lá em Minas, porque ele entendeu, o juiz, que a prisão era inteiramente insalubre e desumana, como todas as prisões brasileiras são, ou quase todas, acho que poderíamos dizer todas, que a prisão era insalubre e desumana. Mas o tribunal reformou a decisão do juiz. Ele disse que o preponderante aqui não é o direito do preso a um tratamento digno, porque se a prisão é insalubre e desumana, então o tratamento é indigno, mas é o direito à segurança pública. Veja, é uma coisa abstrata, segurança pública. Um outro juiz, aqui do Mato Grosso do Sul, determinou que presos fossem indenizados pelas condições desumanas em que eles viviam na prisão. Dever de indenização do Estado pelas condições desumanas. Claro, podia que ser mesmo. Tem que ser. Outro juiz tem que seguir essa orientação. Mas o Tribunal de Mato Grosso do Sul reformou a decisão e disse que condição desumana era o comportamento deletivo do preso, o comportamento criminoso do preso, e que havia insuficiência de recursos orçamentários para indenizar presos. Podemos refletir. E aqui no Paraná tem uma decisão importantíssima, que eu vou contar porque isso dignifica o Tribunal de Justiça do Paraná, que é um dos grandes tribunais do país hoje. O que aconteceu? O juiz da execução, tá, interditou uma prisão porque, para suas condições desumanas, ele interditou e aplicou, o juiz da execução, uma interdição da prisão, aplicou uma multa diária enquanto as condições não fossem melhoradas, não fossem mudadas. Eu chamo da combinação de um astrente, né, contra a administração. O Ministério Público recorreu, dizendo que não havia suficiência de recursos e que, se isso vingasse, haveria um colapso do sistema penitenciário, que seria ótimo, né? Colapso no sistema que enfim, não serve para nada, só serve para manter a desigualdade social. Fazer isso, vamos aprender depois. A única função que o direito penal cumpre numa sociedade desigual é manter a desigualdade social. Quando vamos ver isso? E havia o colapso do sistema penitenciário. E criaria uma insegurança pública, e tinha que ver aqui que tem uma divisão de poderes, e o Poder Judiciário também é responsável por isso. Aí esse recurso do Ministério Público veio para o Tribunal de Justiça do Paraná e rejeitou a ideia da divisão de poderes. Essa é a responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, exclusiva do Poder Judiciário, do Poder Executivo. O Poder Judiciário não tem nada a ver com isso. Que o sistema caótico da prisão, o tribunal disse, é um sistema caótico, cria uma situação de insegurança pública, exclui a segurança pública. E que esse sistema caótico cria um risco para a sociedade, porque a violação de direitos fundamentais do preso cria esse risco. E torna, sabe, é uma indevida aplicação de recursos públicos, entende? E que, nesse caso, a pena não tem nenhuma finalidade. O tribunal manteve a decisão do juiz. Que coisa bonita, né? Parabéns para o Tribunal de Justiça do Paraná por essa decisão. Por último, né? E aqui, agora, caminhando para encerramento, já faz 1 hora que estamos falando nessa segunda parte da nossa aula, né? Algumas ideias de política criminal. Política criminal. A grande questão que nós enfrentamos no direito penal é essa do eficientismo penal. O eficientismo, é preciso de eficiência punitiva, que leva a uma maximização da criminalização de processos sociais. Maximização da criminalização de processos sociais. E não a um direito penal mínimo, que entra dentro da garantia penal. A ideia de um direito penal mínimo, essa é a proposta da criminologia, essa é a proposta que a gente vê aqui. Ele é um direito penal mínimo. Né? O direito penal ainda tem um papel a cumprir nas sociedades de classe, né? Muito reduzido, mas tem. Tá? Os crimes contra a vida, contra a integridade, a saúde, a sexualidade, claro. Mas o resto não. O resto não. Tá? Enfim, direito penal mínimo. Mas aqui nós vivemos uma época de maximização do direito penal, de criminalização de processos sociais.
O sistema penal, e aqui entramos naquilo que a gente vai aprofundar depois do nosso curso, né? Está comprometido com a estabilização. O sistema penal está comprometido com a estabilização das estruturas de dominação do capital. Estrutura fundada no capital. O direito penal, quer dizer, esse é o grande livro do Russell Girsheimer, né? Pena e Estrutura Social. Mostra como todo o sistema de produção descobre o sistema de punição que corresponde às suas relações produtivas. Não é chato, né? Mostra como a base estrutural descobre o sistema de controle social que corresponde às suas necessidades, às relações produtivas. Não, quer dizer, demonstração dialética, né? Da relação entre a base das estruturas de relações de produção e circulação da riqueza e o sistema jurídico, político de controle social. Estabilização das estruturas de dominação do sistema penal. A seletividade do sistema penal, quanto às camadas sociais inferiores, e, portanto, uma reprodução da violência social. O direito penal, o sistema penal como um direito das classes dominantes, todo direito das classes dominantes. Tanto do ponto de vista micro, isso é das pessoas reprimidas, como do ponto de vista macro, da função social objetiva do direito, quer dizer, do direito penal, cuja única função, depois nós vamos ver isso, quando estudarmos aí a teoria da pena, esta é a garantia da desigualdade social. Se o direito penal garante uma sociedade desigual, o que ele garante é essa sociedade, então, o que ele garante, em última instância, é a desigualdade social. O livro do Dmitry termina, e eu quero em homenagem a ele, porque, enfim, eu gostei muito de dar essa aula, né? Claro, se ele estivesse aqui, ele daria essa aula. Isso é um espaço sagrado dele, do nosso instituto, e no futuro, se estiver na Europa, é ele que vai dar essa aula nos outros cursos. Ele fala do direito, da cultura da constitucionalidade. E é uma proposta dele aqui que eu tenho que reproduzir, a cultura da constitucionalidade. Ele sugere que os advogados de defesa costumem questionar a constitucionalidade das normas penais. Cria o costume de questionar, claro, fundadamente, a constitucionalidade das normas penais, para criar uma jurisprudência garantista. Questionar a constitucionalidade das normas penais para criar uma jurisprudência garantista. E aqui, nós terminamos essa nossa aula. E agora, vamos nos encontrar no nosso curso, começando pelo direito penal e prosseguindo e terminando pela criminologia.